Oxford Township fica a cerca de 60 quilômetros ao norte de Detroit. É uma daquelas cidades americanas de subúrbio que parecem saídas de um catálogo, casas com jardim na frente, calçadas limpas, bandeiras penduradas em outubro por causa do Halloween e em novembro por causa do Dia de Ação de Graças. Uns 20 mil habitantes. E no meio de tudo isso, a Oxford High School, com cerca de 1.700 alunos. Era o tipo de lugar onde o time de futebol americano enchia as arquibancadas na sexta-noite, onde as portas das casas ficavam destrancadas, onde o maior crime recente tinha sido uma briga de bar ou um furto de carro. Não era uma cidade com histórico de violência, era uma cidade normal. E é exatamente esse o detalhe mais perturbador de tudo que viria depois. Porque isso não aconteceu em um lugar esquecido ou perigoso. Aconteceu ali, naquela cidade normal, naquela escola normal, numa terça-feira qualquer de novembro. Ethan Robert Crumbley nasceu em 28 de abril de 2006, em Atlantic Beach, na Flórida. Filho único de James e Jennifer Crumbley. Cresceu se mudando de cidade em cidade, primeiro para Issaquah, em Washington, depois para Michigan, onde a família foi parar em Lake Orion por volta de 2014. Uma vizinha daquela época, Susan Ginerson, descreveu Ethan como um menino quieto, tímido. Os filhos dela às vezes iam pescar com ele e com o pai. Mas ela também lembrava de outra coisa. James e Jennifer saíam com frequência para beber no centro da cidade e deixavam Ethan em casa, sozinho, sem telefone. Ela ficou tão preocupada que ligou anonimamente para o Serviço de Proteção à Criança do Estado. Nunca soube se alguém foi verificar. Em março de 2021, 8 meses antes do ataque, Ethan começou a mandar mensagens para a mãe enquanto ficava em casa sozinho. Dizia que achava que havia alguém na casa. Depois falou que tinha visto um demônio. Depois um fantasma. Jennifer demorava várias horas para responder. Quando respondia, não tomava nenhuma providência. Quando Ethan pediu ao pai para ter acompanhamento psicológico, James Crumbley deu alguns comprimidos para o filho e disse para ele engolir e seguir em frente. Jennifer, segundo os registros do processo, riu da ideia. Disse que achava que ele não tinha problema nenhum, que provavelmente estava usando drogas. No quarto de Ethan havia uma moeda nazista comprada na Amazon, em plena vista. Cadernos com fotos de armas em todas as páginas. Um pote com a cabeça de um pássaro morto que ele havia matado e guardado por meses. Registros apontaram que ele tentou fazer coquetéis Molotov em casa. E havia um diário cheio de textos sobre o desejo de matar, que ninguém leu. No final de outubro de 2021, o único amigo de Ethan se mudou de cidade. No mesmo período, o cachorro da família morreu. Os promotores descreveram esse momento como ponto de virada, quando ele mergulhou numa depressão da qual não voltaria mais. No diário, ele passou a escrever que precisava encontrar onde o pai havia escondido a pistola antes de poder atirar na escola. Em 26 de novembro de 2021, 4 dias antes do ataque, James Crumbley foi até a Acme Shooting Goods, uma loja de armas em Oxford. Ethan foi junto. James comprou uma pistola Sig Sauer 9mm semiautomática. Preencheu os formulários, que diziam expressamente que comprar uma arma para outra pessoa era ilegal. Assinou. Saiu da loja com a arma. Jennifer Crumbley postou nas redes sociais uma foto da pistola com a legenda: o novo brinquedo do Ethan. A arma foi guardada no criado mudo do quarto do casal, sem cadeado, sem nenhum dispositivo de segurança. Em casa havia um cadeado de cabo ainda embalado, nunca aberto. Meses depois, durante o julgamento, o promotor pegou esse cadeado, demonstrou como ele funcionava e disse ao júri 10 segundos. A coisa mais simples e fácil do mundo. No dia 29 de novembro, véspera do ataque, uma professora percebeu Ethan pesquisando munição no celular durante a aula. Reportou imediatamente. A escola ligou para Jennifer Crumbley, deixou mensagem, mandou e-mail. Nenhuma resposta de nenhum dos dois. Mais tarde, naquele dia, Jennifer trocou mensagens com o filho sobre o ocorrido. E a resposta dela, que seria lida em voz alta no tribunal diante de câmeras do mundo inteiro, foi: "Não estou brava com você. Você tem que aprender a não ser pego." Naquela noite, Ethan gravou um vídeo no celular falando sobre o plano para o dia seguinte. No diário escreveu: "O ataque é amanhã. Tenho acesso à arma e à munição. Tô totalmente comprometido com isso agora." Em outra página, "Não tenho nenhuma ajuda para os meus problemas mentais. E isso tá me fazendo querer atirar na escola." Ninguém viu o vídeo. Ninguém leu o diário. Na manhã seguinte, Ethan foi para a escola. Era terça-feira, um dia frio de novembro. Os alunos chegaram como sempre, jogaram as mochilas nos armários, foram para as salas de aula. Ethan Crumbley estava entre eles, 15 anos, segundo ano do ensino médio, praticamente invisível nos corredores. Pela manhã, sua professora de matemática encontrou algo na mesa dele. Era uma folha de anotações. No meio dos números e das fórmulas, havia um desenho, uma pistola apontando para um homem sangrando, e palavras escritas à mão. "Os pensamentos não param. Me ajuda." Em outro canto, "Sangue em todo lugar. Mais embaixo, minha vida não tem valor." Ela ficou tão perturbada que tirou uma foto da folha com o celular antes mesmo de chamar qualquer um. Sabia que precisava de uma prova do que havia visto. Ethan foi chamado ao escritório. Ficou sabendo que a professora havia fotografado o papel. Tentou modificar os textos mais perturbadores antes de entregar, mas já era tarde, a foto foi tirada.
Por volta das 10 horas da manhã, James e Jennifer Crumbley foram convocados à escola. Os dois apareceram. Sentaram numa sala com os orientadores e viram os desenhos. A escola foi clara. Ethan precisava de aconselhamento psicológico, naquele mesmo dia com urgência. Os Crumbleys disseram que não podiam tirá-lo da aula aquela manhã. Tinham compromissos de trabalho, prometeram buscar ajuda em breve. Os orientadores aceitaram e cometeram um erro que não teria como desfazer. Em nenhum momento, nem os pais, nem a escola, alguém perguntou a Ethan se ele tinha alguma arma consigo. A mochila ficou com ele durante toda a reunião. A pistola estava dentro da mochila. Os pais foram embora e Ethan voltou para a sala de aula. As câmeras de segurança registraram Ethan pedindo para ir ao banheiro durante a aula. O professor deixou. Ele saiu com a mochila, detalhe fora do comum, mas que ninguém questionou. Ele ficou no banheiro por cerca de 1 minuto. Quando saiu, não tinha mais a mochila. Tinha a pistola na mão. Era o horário de troca de aulas. Centenas de alunos circulavam pelo corredor. Ethan não gritou nada, não disse uma palavra, simplesmente começou a atirar. Caminhou pelo corredor de forma metódica e deliberada, atirando em qualquer um que não conseguia fugir, tentando entrar nas salas cujas portas os professores já haviam trancado. Disparou entre 15 e 30 tiros no total. Tate Myre tinha 16 anos. Era running back do time de futebol americano da Oxford High, o número 42, capitão do time. O tipo de atleta que os treinadores descrevem como um líder nato, chegava mais cedo no treino e saía por último. Nunca reclamava. Queria jogar em uma universidade da divisão e ia conseguir. Quando os tiros começaram, os alunos fugiram. É o instinto mais básico que existe. Professores trancaram as portas, jogaram os alunos no chão, cobriram as janelas. A voz de um funcionário entrou pelo interfone avisando sobre o atirador ativo. Tate Myre ouviu os tiros e correu em direção a eles. Ele tentou desarmá-lo. Sozinho, com as próprias mãos, foi de encontro a um garoto armado. Não tinha nada além de coragem. Foi baleado várias vezes, mas a luta atrasou Ethan o suficiente para que outros escapassem. Uma funcionária da escola o encontrou caído no corredor. Ainda tinha pulso. Ela começou a fazer RCP, um policial colocou na viatura e acelerou em direção ao hospital. Tate Myre morreu no caminho. Mais de 125 mil pessoas assinaram uma petição para dar o nome dele ao estádio da escola. O time da Universidade de Michigan bordou o número 42 nos uniformes do campeonato naquela semana. Um jogador do Detroit Lions entrou em campo com uma camisa com o nome dele. O mundo inteiro saberia quem era Tate Myre. Hannah Street, Juliana tinha 14 anos, amava esportes e fazer joias, morreu no corredor. Madison Baldwin tinha 17 anos, era artista. As pessoas descreviam o sorriso dela como contagiante. Morreu no local. Justin Schilling também tinha 17 anos. Era do tipo que sempre levantava o ânimo dos outros. Sempre. Foi encontrado baleado num banheiro e morreu no hospital no dia seguinte. Antes de morrer, doou órgãos. Partes de Justin continuam vivas no mundo até hoje. 7 outros estudantes e uma professora foram baleados e sobreviveram. A professora Mali Darnell foi atingida quando tentava trancar a porta de sua sala. Disse no tribunal que fez contato visual com Ethan pelo vidro da porta 1 segundo antes de ele atirar. Ele estava mirando em mim para me matar, ela disse. A polícia chegou em menos de 5 minutos. Ethan se rendeu sem resistência. Não disse nada. Jennifer Crumbley mandou uma mensagem de texto para o filho. Ethan, não faça isso, já era tarde demais. 4 pessoas estavam morrendo ou mortas. James Crumbley chegou em casa, foi até o quarto, abriu o criado mudo e viu que a arma havia sumido. Ligou para o 911 e disse que a pistola estava desaparecida. Disse que acreditava que o filho podia ser o atirador, como se fosse uma hipótese. Dias depois do ataque, quando os promotores indiciaram James e Jennifer Crumbley por homicídio culposo, 4 contagens cada, uma por cada estudante morto, o casal não apareceu para a audiência de indiciamento. O país inteiro ficou de olho. Os Marshals dos Estados Unidos iniciaram uma caçada. Foram encontrados 12 horas depois, escondidos num armazém em Detroit, com quase $10 mil em espécie. Os advogados disseram que não era fuga, que estavam sendo levados a um lugar seguro por causa de ameaças. O juiz não aceitou. A fiança foi fixada em $500 mil cada. Eles não conseguiram pagar e ficaram presos aguardando o julgamento. Enquanto isso, James Crumbley fazia ligações da cadeia para a promotora Karen McDonald. Ligações com ameaças veladas que depois foram divulgadas publicamente. No relatório pré-sentença, ele disse ser inocente e pediu que o juiz o condenasse apenas ao tempo já cumprido. Jennifer, por sua vez, pediu para cumprir pena na casa de hóspedes do próprio advogado, a menos de 10 quilômetros da Oxford High School. Nenhum dos dois demonstrou a menor noção do que essas palavras significavam às famílias das vítimas. Em outubro de 2022, Ethan Crumbley se declarou culpado de todas as 24 acusações, 4 contagens de assassinato em primeiro grau, terrorismo causando morte e uma série de outros crimes. Não houve júri, não houve julgamento, ele simplesmente disse que era culpado de tudo. A sentença veio em dezembro de 2023, no tribunal do juiz Kwame Hall, em Pontiac, Michigan. Ethan tinha 17 anos. Antes de ouvir o veredicto, ele se virou para as famílias das vítimas e disse: "Sou uma pessoa muito ruim. Fiz coisas terríveis que ninguém deveria jamais fazer. Magoei muitas pessoas e não estou negando isso. Mas não é quem eu pretendo ser."
O juiz Rowe não se deixou comover. Apontou que Ethan havia caminhado pelo corredor de forma deliberada, escolhendo as vítimas uma a uma, que havia executado Justin Schilling dentro de um banheiro, que havia planejado tudo com antecedência e gravado um vídeo anunciando o ataque na véspera. Você poderia ter parado a qualquer momento, disse o juiz. E não parou. Sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 24 anos adicionais. Uma das penas mais duras já aplicadas a um réu de 15 anos na história dos Estados Unidos. A defesa de Ethan ainda tentou reverter. Um novo time de advogados argumentou que ele havia se declarado culpado sem entender completamente o que estava fazendo, que era uma criança. Alegaram que havia evidências novas, 7 testemunhas que poderiam falar sobre os traumas da infância, sobre o possível transtorno do espectro alcoólico fetal causado pelo consumo de álcool da mãe durante a gravidez, sobre a negligência sistêmica que marcou seus anos de formação. Pediram também os relatórios pré-sentença dos pais, documentos que poderiam revelar detalhes do ambiente doméstico em que Ethan cresceu. James e Jennifer Crumbley se recusaram a fornecê-los. Até nesse momento, os pais falharam com o filho. Em maio de 2025, o Tribunal de Apelações de Michigan negou o pedido de Ethan para retirar sua declaração de culpa. A decisão foi categórica. Não há mérito nas alegações apresentadas. A sentença permanece. Ethan Crumbley tem 20 anos. Está preso na Oaks Correctional Facility, em Manistee, em Michigan, a 17 quilômetros da escola onde tudo aconteceu. Vai ficar lá pelo resto da vida. Os julgamentos de James e Jennifer Crumbley foram separados. Eles mesmos pediram isso, porque sabiam que as provas contra cada um poderiam prejudicar o outro. A ironia é que, no fim, os dois foram condenados do mesmo jeito. Jennifer foi a primeira. Janeiro e fevereiro de 2024, o Tribunal do Condado de Oakland acompanhou cada detalhe, os textos ignorados, a mensagem para não ser pego, o desenho na mesa do filho, a reunião na escola, a pistola sem cadeado. Jennifer subiu ao banco das testemunhas, algo que a defesa raramente recomenda, e disse ao júri que não sabia que o filho era uma ameaça, que amava Ethan, que fazia o melhor que podia, que o que aconteceu poderia acontecer com qualquer família. O júri deliberou. Em 6 de fevereiro de 2024, voltou com o veredicto culpada nas 4 contagens de homicídio culposo. A primeira mãe na história dos Estados Unidos a ser condenada criminalmente pelo ataque em massa cometido pelo próprio filho. James foi julgado em março de 2024. Mesma acusação, mesmo tribunal, mesma promotora, mesmos textos, mesma pistola, mesma reunião na escola. Mesmo criado mudo sem cadeado. James disse no tribunal que não fazia ideia do que o filho estava planejando. Disse que, se soubesse, teria feito tudo diferente. O júri não se convenceu. Culpado nas 4 contagens. Em 9 de abril de 2024, os dois foram sentenciados juntos pela juíza Cheryl Matthews. Antes de anunciar as penas, ela ouviu os depoimentos das famílias das vítimas. 6 deles. Todos pediram a pena máxima. Todos. O pai de Hannah, o pai de Tate, os pais de Madison, os pais de Jussie. A juíza olhou para James e Jennifer e disse que as condenações não eram sobre parentalidade ruim. Eram sobre oportunidades perdidas, repetidas, claras, impossíveis de ignorar. A oportunidade bateu a porta repetidamente e foi ignorada. Ela disse. Ninguém atendeu. Sentença: 10 a 15 anos de prisão para cada um. A pena máxima permitida por lei. Em junho de 2025, o juiz Cheryl Matthews negou os pedidos de James e Jennifer por novos julgamentos. Ambos haviam argumentado que os promotores não haviam revelado acordos de colaboração feitos com 2 ex-funcionários da escola, o que, segundo a defesa, comprometia a imparcialidade dos júris. A juíza analisou os argumentos e disse que os julgamentos foram justos. Recursos negados. Jennifer ainda tentou outra abordagem. Pediu para ser solta enquanto o processo de apelação se desenrolava. Seu advogado argumentou que ela não era risco de fuga e que não representava perigo para a sociedade. A promotoria se opôs com força. Ela foi condenada pelo que fez. Uma condenação que já foi mantida após revisão cuidadosa, disse o porta-voz do escritório da promotora. E ela continua sendo um risco de fuga. O pedido foi negado. Os Crumbleys podem ser soltos em dezembro de 2031, se conseguirem liberdade condicional no ponto mínimo da sentença. A data máxima, sem condicional, é dezembro de 2036. Ethan Crumbley, por sua vez, está na Oaks Correctional Facility. Tem 20 anos. Não tem data de saída. Não tem perspectiva de recurso. O Tribunal de Apelações encerrou sua última tentativa em maio de 2025. A não ser que alguma mudança extraordinária aconteça no direito americano sobre sentenças perpétuas para réus juvenis. Ele vai crescer, envelhecer e morrer dentro de um presídio. A ironia mais perturbadora de tudo isso? Quando Ethan tentou usar documentos sobre sua própria infância para apelar da sentença, argumentando que o ambiente em que cresceu era relevante para entender quem ele era quando cometeu o crime. Seus pais se recusaram a cooperar. James disse que o filho tem condições de contar a própria história. Jennifer disse que seus documentos eram confidenciais. 3 membros de uma mesma família, 3 prisões, e nenhum deles falando um com o outro. O
O caso mudou a lei do Michigan. Novas regras de armazenamento seguro de armas foram aprovadas diretamente por causa do que aconteceu em Oxford. Escolas do estado receberam recursos adicionais para a segurança. Novos protocolos foram criados para situações de risco envolvendo alunos. O pai de Justin Schilling falou sobre as doações de órgãos do filho durante a audiência de sentença. Disse que partes de Justin ainda estão vivas no mundo. Disse que o filho era do tipo que sempre levantava as pessoas ao redor e que não merecia morrer assim. O pai de Tate, Buck Meyer, disse: "Estamos miseráveis. Nossa família tem um buraco permanente que nunca vai ser preenchido. Nunca." Mas também fundou a 42 Strong The Tate Meyer Foundation, um programa de mentoria entre jovens para que nenhum garoto em sofrimento fique sozinho sem ter com quem contar. E o estádio da Oxford High School se chama Tate Meyer Stadium, em homenagem ao jovem que em 1 minuto salvou muitas vidas.